O Campeonato Uruguaio é um campeonato de grande importância para o esporte sul-americano, com diversos clubes onde possuem grandes títulos e glórias. Mas você sabe como tudo isso começou, não? Então hoje nós iremos saber a história do Campeonato Uruguaio. A sua origem remete-se à década de 1880, onde imigrantes ingleses introduziram o futebol em Montevidéu, onde o primeiro jogo do Uruguai ocorreu em 1881. O jogo foi Montevidéu Rowing Clube e Montevidéu Cricket Clube. Em 1891 foi fundado o primeiro clube dedicado ao esporte, o Albion Futebol Clube. Em 30 de março de 1900, foi fundada a Associação Uruguaia da Futebol League, atual Associação Uruguaia de Futebol, com o objetivo de organizar o futebol no país e seus campeonatos. A primeira edição do Campeonato Uruguaio de Futebol organizado pela Associação Uruguaia de Futebol foi em 1900, o mesmo ano em que a associação nasceu. Nesse primeiro torneio, apenas 4 equipes competiram: Central Uruguai Rio Cricket Clube, atual Peñarol, Albion, Uruguai Athletic Deutsche. Para a segunda edição, foi adicionado o Nacional, uma equipe de negros que surgiu em resposta aos clubes de ingleses. Desde os primeiros anos, o torneio foi dominado pelo Cúrquica e pelo Nacional, que desenvolveram uma grande rivalidade, dando origem ao primeiro clássico do futebol uruguaio. Em 1913, o Cúrquica disputou seu último campeonato, dando lugar para o torneio de 1914 ao Peñarol Athletic Clube. Em 1922, por causa de diversas divergências, foi fundada a Federação Uruguaia de Futebol, onde organizou um campeonato uruguaio alternativo, no qual participaram 32 clubes. No primeiro ano, o campeão foi o Atlético Wanderers, equipe alternativa do Montevideo Wanderers que competiu nesse torneio, e Peñarol ficou em segundo. Em 1925, através do Prêmio Serrato, o governo uruguaio interveio para reconstruir a situação e interrompeu os torneios que estavam em andamento. Na época, o campeonato da ALF estava sendo liderado por Nacional, que foi proclamado primeiro invicto, mas não campeão. Em 1926, o Conselho Provisório do Futebol Nacional estabeleceu a disputa de um torneio provisório para formar a lista de clubes que participariam do Campeonato Uruguaio de 1927. Participaram desse torneio os clubes que faziam a primeira divisão da Associação Uruguaia de Futebol no momento da separação, estabelecendo que todos eles continuariam a fazer parte da primeira divisão para o Campeonato Uruguaio de 1927. A Série B foi composta pelos restantes clubes da primeira divisão que estavam na ALF e as equipes que estavam na primeira divisão da FUF. Os 10 melhores times da Série B se qualificariam para o campeonato de 1927 para completar as 20 equipes, juntamente com as 10 equipes já qualificadas da Série A. O Campeonato Uruguaio de 1927 marcou um evento histórico no futebol uruguaio, com a participação de 20 equipes, sendo o torneio com o maior número de participantes da história. Este campeonato foi conquistado pela Rampla Juniors, depois de vencerem 25 dos 38 jogos disputados entre 1939 e 1943. O Nacional alcançou o grande feito de ganhar 5 campeonatos consecutivos. A década dos anos 80 e o início dos anos 90 foi a fase mais competitiva do campeonato uruguaio. Durante este período, as consagrações de Nacional e Peñarol tornaram-se mais distantes, alternando com outras equipes que começaram a se revelarem no futebol uruguaio. Entre 1987 e 1991, foi desenvolvido o que se chamava de Quinquenio dos Pequenos, pois foi o período em que nenhum dos grandes foi campeão. No Campeonato Uruguaio de 1984, ocorreu um evento particular. O Central Espanhol, uma equipe que não estava acostumada a lutar pelo campeonato, surpreendeu a todos e ganhou o campeonato da segunda divisão em 1983 e no ano seguinte foi o campeão da primeira divisão. Este feito é um recorde no futebol uruguaio. Em 1987, o Defensor Sporting voltou a ser campeão, sendo a primeira equipe a fazer isso durante a era profissional, sem ser Nacional ou Peñarol. No campeonato de 1988, o Danúbio foi campeão pela primeira vez em sua história. No campeonato 1989, o Progresso surpreendeu e foi campeão. Este torneio foi um campeonato especial, porque pela primeira vez aconteceu que por 3 vezes consecutivas, uma equipe pequena foi coroada campeã. No campeonato de 1990, o Clube Atlético Bela Vista é coroada campeã.
Finalmente, em 1991, o Defensor Sporting é campeão uruguaio pela terceira vez, as três durante a era profissional, encerrando assim o chamado Quinquenio dos Pequenos. Também tem que se destacar os vice-campeonatos do Montevideo e do Danúbio. Embora neste período as pequenas equipes foram as que mais atraíram a atenção, as duas grandes equipes também ganharam títulos. O Peñarol ganhou 4 campeonatos, enquanto o Nacional ganhou 2 títulos.